Seja bem-vindo ao programa Eu Abraço a Vida. Meu nome é Douglas Medeiros e esse programa é uma iniciativa do Instituto Malagode. No início, eu já gostaria de agradecer a presença, nobre e ilustre presenças aqui no estúdio da TV Verbo Divino, do João Cândido Medeiros. Também quero agradecer aqui todo o apoio e organização e suporte do Samuel. Agradecer o nosso diretor Geraldo e toda a infraestrutura da TV Verbo Divino. Eu já convido você a seguir aqui o nosso canal no YouTube, no Facebook, também no Instagram, TV Verbo Divino RCC. Também acompanhe o nosso trabalho, a nossa página no Facebook do Instituto Malagode e no Instagram também, @instituto.malagode. Na nossa conversa anterior, nós falamos a respeito da implementação da cultura da morte em um cenário global. E de que forma que esta cultura da morte ela foi adentrando toda a sociedade no mundo inteiro, banalizando a vida humana. E nós sabemos que a vida humana precisa ser defendida, precisa ser valorizada e preservada, porque a vida humana é um dom maior que Deus nos deu, e nós não podemos tratar o ser humano simplesmente como um objeto, mas sim como uma pessoa constituída de dignidade, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Eu peço licença aqui para vocês, para eu poder me sentar, para nós darmos sequência ao nosso tema de hoje, que é justamente a implementação e propagação da cultura da morte. Em primeiro lugar, nós precisamos já identificar a maneira e os motores que foram utilizados para implementar a cultura da morte pelo mundo inteiro. Nós temos uma organização chamada Planned Parenthood Federation of America. Essa organização, praticamente, ela controla as clínicas de aborto pelo mundo inteiro. E um dos argumentos que foram utilizados por essa organização foi um argumento muito conhecido nosso, que é o argumento do controle populacional. Existia uma preocupação a respeito do crescimento populacional no mundo e que os recursos naturais eles são escassos, e se nós não controlássemos o número da população no planeta, os recursos iriam faltar para nós. Esse foi o argumento utilizado no início de todo o controle populacional e demográfico. Então, nós sabemos que, de uma forma geral, após a Primeira Guerra Mundial, em 1914, depois da Segunda Guerra Mundial, em 1945, a Liga das Nações, os países aliados, se reuniram e criaram a Organização das Nações Unidas, o que nós conhecemos hoje como ONU. E a ONU é um organismo que, de uma certa forma, possui uma influência muito forte em todos os países do mundo. E, por conta disso, essa influência direta que a ONU exerce dentro desses países propiciava, sim, a introdução de um planejamento familiar para um controle demográfico. E foi justamente isso que aconteceu. Aqui nós podemos já destacar um personagem importantíssimo, John Davison Rockefeller III. Ele foi a terceira geração do magnata do petróleo, aquele que fundou aquela empresa norte-americana conhecida como Standard Oil. Então, eles desenvolveram toda uma estratégia filantrópica de realmente propiciar o bem-estar da humanidade. Porém, essa terceira geração, o John Davison Rockefeller III, ele teve um trabalho muito mais direcionado no sentido de implementar políticas em vários países, e a estratégia era justamente adentrar nos países chamados de terceiro mundo, dentre eles o Brasil.
Então, em 1952, ele organizou o Conselho Populacional. E dentro desse Conselho Populacional, ele conseguiu reunir e financiar vários estudiosos que pudessem elaborar teses de mestrado e doutorado, programas, livros, que pudessem justificar a necessidade de um controle populacional. E esse controle populacional, ele pode ser desenvolvido através de métodos contraceptivos. Então, nós estamos falando aqui no avanço, no desenvolvimento de drogas hormonais que mudassem todo o ciclo natural da mulher. E nós sabemos que o prejuízo, o tamanho que isso causou ao organismo de tantas mulheres, né, e que até hoje causa também, né, ao organismo da mulher. E um outro ponto importantíssimo que eles adotaram foi num relatório que eles desenvolveram, o relatório Kissinger. Esse relatório, desenvolvido pelo controle populacional, por esse conselho de controle populacional, determinava 2 pontos importantes. Os métodos contraceptivos, que poderiam ser diversos, além da implementação do aborto nos países de terceiro mundo e a propagação e organização de um movimento que pudesse, de uma certa forma, influenciar as políticas públicas dos países para que eles implementassem o aborto como lei. E nós sabemos, infelizmente, do avanço de tantos países que se abriram para esse mal, né, banalizando a vida humana. E aqui tem um papel importantíssimo do John Davison Rockefeller III, porque ele era um homem estrategista. O primeiro argumento utilizado pelo Conselho de Controle Populacional era justamente a escassez dos recursos. Então, esta equipe que ele desenvolveu, esses estudiosos que ele mesmo financiou, todos os estudos, para que eles pudessem ganhar uma notoriedade, para que eles pudessem ganhar uma autoridade. Quando um doutor, quando um mestre profere uma tese, ele defende ali um posicionamento, e esse posicionamento ganha uma ressonância científica. Isso ganha uma grande expressão, um grande prestígio na sociedade. E foi justamente o que o Rockefeller fez. Ele financiou vários estudantes, criando assim uma notoriedade dentro do assunto, e vários desses cientistas que ele financiou, que ele formou, que ele bancou, começaram a falar a respeito da necessidade desse controle populacional. Referente também a um argumento que a humanidade estava caminhando para o caos. Havíamos saído da Segunda Guerra Mundial. Milhões de mortes. Milhões de pessoas sem casa, sem comida, sem família, sem teto. Então, um argumento que foi utilizado de uma forma muito forte, porque essas pessoas na pobreza não poderiam multiplicar os filhos se não multiplicariam a pobreza. Então, esse foi o argumento utilizado para tanto. E foi justamente quando o Rockefeller ele percebeu, após anos de introdução desta mentalidade propagada pelo mundo inteiro com base argumentativa científica, ele percebeu que por esse caminho eles não conseguiriam implementar aquilo que foi escrito dentro do relatório Kissinger. Nesse relatório, ele afirmou a necessidade de métodos contraceptivos para controlar a população do mundo e necessariamente a implementação do aborto de forma global, começando pelos países de terceiro mundo. E foi essa a estratégia que eles adotaram. Porém, houve uma mudança, porque primeiro foi utilizado o argumento do controle populacional. Esse argumento não estava colando muito.
Então, houve uma mudança de estratégia. E aqui eu quero fazer menção àquele sociólogo norte-americano, Kingsley Davis, que ele apresenta para nós dois grandes grupos na sociedade, o grupo primário e o grupo secundário. O grupo primário são aquelas relações de entrega, que nós conhecemos como família, onde as pessoas são capazes de se doar, onde as pessoas não são substituíveis. A minha mãe vai continuar sendo a minha mãe mesmo depois de ter morrido. E ele identificou também um grupo secundário, onde as relações são superficiais, onde as relações são passageiras. E ele identificou o seguinte, olha, o que nós estamos fazendo, Rockefeller, o Kingsley Davis dizendo para o Rockefeller, o que nós estamos fazendo é muito bom. Implementar clínicas de aborto por todo mundo, mas se as mulheres quiserem voltar a ter filhos, elas poderão ter filhos. Então nós temos que mudar a estratégia. Nós precisamos entrar na mentalidade da mulher para que ela não queira ter filho. É diferente. Então, esta mentalidade e essa estratégia foi adotada pela cultura da morte na implementação do aborto no mundo. Então, em primeiro lugar, nós temos a definição de uma estratégia e nós vemos claramente essa estratégia sendo implementada. Por quê? Eles agora adotam o argumento de que nós precisamos respeitar e trabalhar o direito das mulheres. Então, aqui nós percebemos claramente, após 1952, da implementação do Conselho do Controle Populacional e toda a trajetória, a revolução sexual que aconteceu. Nós lembramos daquele evento ocorrido nos Estados Unidos, que todos conhecem como Woodstock, que foi um evento onde vários jovens se reuniram e ali teve um festival de rock and roll e ali foi, de uma certa forma, propagada uma grande liberalidade sexual e também a utilização de drogas, ácidos, psicodélicos, alucinógenos e vários tipos de droga. E ali surgiu um conceito de revolução sexual. Que o argumento foi que a sociedade norte-americana estava reprimida por conta da guerra do Vietnã e que precisava de uma válvula de escape e que os jovens não aguentavam mais. Esse foi o argumento utilizado. Porém, nós sabemos o grande prejuízo que isso tudo causou não apenas para a sociedade norte-americana, mas para o mundo inteiro. E aqui, o Rockefeller, ele identifica claramente que essa estratégia seria muito bem mais aceita, por exemplo, pelos jovens, que já estavam vivendo aquilo ali. Ele raciocinou, nós conseguiremos implementar o aborto como um direito das mulheres quando nós tivermos uma sociedade totalmente devassa, uma sociedade que não respeita a ordem, uma sociedade que não valoriza a família, uma sociedade que deveria ser primária e que passa a ser secundária, onde os valores, a ética, a moralidade, aquilo tudo que nós acreditamos como fundamento de uma sociedade justa, isso tudo é deixado de lado para vivenciar uma liberalidade que leva o ser humano a uma decadência, porque ele vai se comportar apenas como um animal, ele não vai se comportar como um humano, capaz de reconhecer a sua própria dignidade. E foi essa a estratégia adotada por John Davison Rockefeller III. Só que ele identificou um problema muito sério. Qual foi o problema que ele identificou? Existia uma oposição muito forte de grupos que defendiam a vida. E esses grupos, eles tinham diretamente uma ligação com a Igreja Católica. E ele identificou, poxa vida, eu quero implementar isso tudo, mas para eu conseguir, eu preciso aniquilar, eu preciso neutralizar esses membros da Igreja Católica, que se opõem à implementação do aborto no mundo. E aí ele montou uma estratégia muito bem estruturada. Primeiramente, ele conseguiu reunir vários grupos daqueles que, de fato, deturpam a própria doutrina da Igreja Católica. Por exemplo, um movimento muito conhecido aqui no Brasil, que são as católicas pelo direito de decidir. Se dizem católicas, mas são a favor do aborto.
E não é possível conciliar a doutrina da Igreja Católica com a cultura da morte. Então, aqui nós percebemos a falácia. E ele começou também a injetar dinheiro, financiar grupos para realizar esse lobby pró-direito das mulheres decidir. Porque quando nós falamos assim a respeito do aborto, é claro, todas as pessoas vão falar, poxa vida, não, eu sou contrário ao aborto. Mas você fala, mas e aí a mulher tem o direito de decidir. Você percebe que muda o argumento e consegue entrar dentro da cabeça da gente, banalizando a vida humana? E foi justamente isso que ele fez. E aqui, nesse processo de construção, ele percebeu, eu preciso neutralizar esses membros da Igreja Católica. E aí ele começou a executar caridades para grandes igrejas, para dioceses, começou a fazer amizade com vários padres, começou a fazer amizade com vários bispos, ele começou a dar jantares, ele começou a dar festas, ele começou a ajudar as comunidades, e assim ele teve um melhor diálogo com a comunidade católica. Ele foi fazendo um trabalho de construção e de aproximação com os membros da Igreja Católica. Foi então que ele, com a sua influência, ele pediu uma audiência para o Papa na época. Em 1963, ele conseguiu uma audiência com o Papa Paulo VI, em Roma. E foi justamente lá que ele apresentou os seus argumentos para o Papa. Ele não apresentou os argumentos favoráveis ao aborto. Ele não poderia ser tão assim leviano ao ponto de apresentar para o Papa algo que ele sabe que a igreja é totalmente contrário. Então ele conseguiu ali, com uma estratégia, apresentar os seus argumentos como um método de controle da população mundial, porque ele estava preocupado com a miséria no mundo. Esse foi o argumento que ele utilizou para o Papa Paulo VI. E assim bem como toda pessoa que está representando a Deus e todas as pessoas humanas, nós precisamos estar abertos ao diálogo. E foi justamente o que o Papa inteligentemente fez. Se uma pessoa, independente da corrente ideológica, política e o posicionamento pessoal dessa pessoa, você precisa ouvir, você precisa entender qual é a proposta dessa pessoa. E foi justamente o que o Papa Paulo VI fez. Foi aí que o Papa Paulo VI percebeu, preocupantemente, qual era a estratégia de implementação de um controle populacional no mundo inteiro. E, na sabedoria de sumo pontífice, daquele que está sentado na cadeira de Pedro, que tem a responsabilidade de que tudo que ligardes na terra será ligado no céu. E tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Então, o Papa, muito preocupado justamente com o pensamento e a orientação que os católicos estavam tendo a respeito do assunto. Foi aí que surgiu a encíclica Humani Vitae, que fala sobre a vida humana. E na encíclica Humani Vitae, o Papa escreve para a igreja, são 16 páginas que o Papa escreve, com uma sabedoria tremenda, onde ele aqui reafirma todo o compromisso que todo católico deve ter com a vida humana. E como nós devemos promover a vida humana e não destruir a vida humana. Ele fala sobre a ética, ele fala das questões éticas de controle e de planejamento familiar. E aqui eu quero fazer menção, aproveitar de uma forma especial, um carinho todo especial, ao Dr. Malagodi. O Dr. Malagodi tem um trabalho de mais de 50 anos dentro da pastoral familiar na Diocese de Jundiaí, autor de vários livros, dentre eles uns escritos. O Mulher, o Último Elo, foi escrito na língua espanhola e foi propagado por toda a Europa, América Latina. E o Dr. Malagodi, ele é cirúrgico na interpretação e ele traz para nós uma reflexão muito importante a respeito da Humani Vitae, dessa carta encíclica escrita pelo Paulo VI.
O Dr. Malagodi fala sobre a moralidade, sobre a ética, por exemplo, do espaçamento, razões justas e legítimas para o espaçamento de uma gravidez, e como o planejamento natural familiar ele pode contribuir para a humanização do casal, e de que forma que o planejamento natural familiar ele pode ser utilizado para, de uma certa forma, a elevação da vida matrimonial e da vida em família em um outro patamar. Não apenas um patamar de primeira camada, mas ele te eleva em outras camadas superiores. E o Dr. Malagodi, com a sua sabedoria, ele trouxe para nós toda essa preocupação. E aqui nós até mandamos um abraço muito especial para o Dr. Malagodi, por todo o trabalho, a gratidão eterna que nós temos por ele, por desenvolver esse trabalho aqui e nós avançarmos com todo esse conteúdo do Instituto Malagodi. E aqui, gente, nós percebemos a responsabilidade que nós, cada um de nós, precisamos assumir nas pequenas coisas do dia a dia. Porque eu me lembro aqui de um livro do John Ronald Reuel Tolkien, que é o Hobbit. O Hobbit, ele conta a história ali de um homem que se doou, de um hobbit, de uma pessoa que foi capaz de sair do seu egoísmo, do seu comodismo, para ajudar o outro. E algo interessante, que o Hobbit ele teve uma missão de conduzir o anel do poder até a montanha de Morgoth, para que ele pudesse ser destruído, esse anel. Porém, no meio do caminho, existia um mago chamado Gandalf, e o mago ele conversa com uma outra pessoa, e ele diz assim, por que será que ele foi escolhido para essa missão? E o Gandalf responde, olha, veja bem, em toda a minha história, eu pensei que um grande ato de heroísmo poderia salvar o planeta, a humanidade. Mas eu percebi que são as pequenas coisas do dia a dia que fazem a diferença. Ele foi escolhido porque talvez eu tenha medo. E ali ele começa a falar, é muito bonita a história, aqueles que não conhecem, por favor, leiam o livro, depois assistam o filme. Muito interessante essa história. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque a gente espera que as pessoas realizem um grande ato heróico. Um grande ato heróico é possível ser realizado, mas o mais difícil é fazer as pequenas coisas certas do dia a dia para construir uma família melhor, um bairro melhor, uma cidade melhor, um estado melhor e um país melhor. Portanto, esta responsabilidade é dada a mim e a você. Assuma esse seu protagonismo e faça a diferença. No próximo episódio, nós vamos falar a respeito desse conteúdo que o Papa Paulo VI escreveu na encíclica Humani Vitae para combater toda essa estratégia ideológica de Dom Davidson Rockefeller III. Muito obrigado, que Deus abençoe você, toda a sua família. Não se esqueça, curta aqui a nossa página no YouTube, no Facebook e no Instagram. Também entre no Instituto Malagodi e siga. Eu quero agradecer de forma especial aqui meu pai que acompanha aqui hoje, João Cândido Medeiros. Quero também aqui agradecer meu ajudante, aqui meu filho Samuel. Quero agradecer o Geraldo e toda a família Silva por essa oportunidade de nós propagarmos todo esse conteúdo. Um grande abraço a todos vocês e que Deus abençoe. Até a próxima!